Olá, seguidores. Nesse vídeo eu vou falar sobre fundos high yield de alta qualidade, que é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Então, desde o acontecido com o fundo de papel da Cartésia, tenho visto vários comentários como esse daqui, que eu vou ler para vocês. Resolvi fazer aqui uma seleção de fundos high yield de boa qualidade. Então, vou ler aqui o comentário dele. Eu cedei minha posição nesse fundo também. Tinha 74 cotas ao preço de R$ 88 e vendi por quase R$ 43, ou seja, aqui um prejuízo de mais de 50%. Daí ele falou aqui: fundo high yield não vale a pena. Parece ótimo quando está bem, porém quando dá problema é só arrependimento. Prejuízo de R$ 2.000 tirando o que recebi de dividendos. E então, aqui deixar um ponto bem claro que o fundo da Cartésia era um fundo ultra high yield, tá? Era risco realmente extremo, tinha uma carteira concentrada, então aqui não era um fundo que dava para você ter uma exposição muito elevada nele, tá? E tô vendo muita gente pegando aqui esse caso, pegando o caso da Urca e falando que fundo high yield é tudo a mesma coisa. No entanto, não é, tá? Então, vou fazer aqui uma seleção desses fundos. Vou utilizar aqui a minha planilha geral. Se eu esquecer de colocar nos comentários, deixem aí me pedir nos comentários para colocar o link dessa planilha, uma planilha gratuita, tá? Então, vamos começar aqui a seleção com um fundo que eu falo sempre aqui bastante, CYCR11, o fundo de papel high yield da Cirela. Então, colocar aqui cerca de R$ 10.000. Colocar 100 cotas, não. Colocar aqui 1.000 cotas, 1.100 cotas aqui nesse fundo. Então, o CYCR11 é um fundo que ele aparentemente é bem estruturado. Aqui a gente tem a gestão da Cirela Capital. A Cirela entende muito de obra. Aqui, assim como outros fundos high yield, tem uma exposição, tem um risco de obra elevado, tem muita obra aqui. No entanto, aqui eu conto que a gestora da Cirela consiga manter aqui um bom nível, tá? Lembrando que aqui logo no início tem aqui, ó, planilha de fundamentos, onde a gente pode acompanhar essa evolução das obras do fundo, para ver se ele está se enrolando ou não. Então aqui acredito que seja uma boa opção. Vamos aqui para o próximo fundo high yield. KNHY11 e Canuck 11. Esse par aqui de fundo, provavelmente muitos vão falar que nem sequer high yield eles são. E realmente, KNHY11 e Canuck 11 estão no limiar entre o Middle Risk e um high yield. No entanto, lembro vocês que não é tão tranquilo assim não, tá? Por exemplo, algum tempo atrás, lá em dezembro de 2025, tivemos um problema então, com a Patriane e os dois fundos que tiveram que vender os CRIs no prejuízo. Então, colocar aqui R$ 10.000 em cada um deles. Ok, aqui o final dessa mini carteira aqui que eu estou montando de fundo high yield, vou ver como é que ficou a remuneração com uma carteira dessa high yield de alta qualidade. Ok, aqui sobre esses dois fundos aqui, né? Enfim, aqui eu preciso dizer que as garantias são bem estruturadas, as taxas são muito elevadas. No entanto, tem que tomar cuidado com o risco cruzado, pois apesar de serem fundos diferentes, compartilham devedores em comum, tá? Nesse caso aqui da Patriane, nós podemos observar que tivemos um problema com o devedor e acabou afetando ambos os fundos. Então, tomem cuidado aqui com o risco cruzado. Vamos aqui para mais um fundo high yield de alta qualidade. O fundo Fito 11, antigo NCHB 11. Enfim, aqui é um fundo bem antigo, é um fundo high yield com mais de uma década de existência. Enfim, aqui já teve problema aqui no passado com o fundo, tá? Com o CRI Manhattan. Mesmo assim, já conseguiram dar uma reestruturada no ativo. Atualmente se encontra adimplente. Enfim, para a fundo high yield com mais de uma década de existência, tem apenas um único problema.
realmente eu tenho um bom histórico. Com relação a outros pontos, a concentração do fundo não é ideal para um fundo high yield, ele deveria ser mais diversificado. No entanto, aqui tem um ponto positivo, que o fundo, as operações dele estão majoritariamente maduras, tá? Muitos loteamentos aqui já estão com obras concluídas, o que diminui bastante o risco. Ok? Então aqui um fundo pequeno, apenas 150 milhões de reais. Ok, vamos colocar aqui Fito 11. Fito 11, ah tá, já coloquei aqui os 10 mil reais. Ah, vamos agora para o próximo. HABT11 da Habitat. Também é um fundo que já tem um bom tempo. Aqui nesse ativo ele já chegou a ter alguns problemas de crédito. Na verdade, tem problema de crédito nesse momento em que a gente está atualmente, no principal devedor ainda por cima. No entanto, apesar disso, não acho que dê para cravar aqui que seja um fundo high yield problemático, fundo high yield de lixo, tá? Ah, está com problema nessa tal de Infinity. Tá aqui agora, caiu a exposição. Parece que eles devem ter feito alguma PDD, alguma coisa do tipo. Mas enfim, teve aqui um problema de um devedor relevante. Mas enfim, é um fundo high yield, né? Vai ter os seus riscos. Se você não está preparado para isso, realmente é melhor você ficar fora de fundos de risco mais elevado. Ah, no entanto, aqui também é bom deixar claro que o fundo tem uma alta exposição à multipropriedade. Estamos falando aqui de 48%, então metade do PL com exposição nesse segmento, que dá mais dor de cabeça. Se a gente for olhar aqui no histórico de cotação, vamos pegar aqui, a pessoa vai, pega aqui no histórico de um ano, vai e fala: ah, olha só, 5 anos atrás, na indústria 21 estava R$ 122, uma queda de 38%. Aqui o pessoal também vejo muita gente fazendo análise é, mequetréfico com esses gráficos, tá? Vai pegar aqui numa época que o juros estava 2%, comparar agora que o juros está quase 15%. Não faz o menor sentido fazer esse tipo de comparação, tá? Nem mesmo que você pega aqui lá em 2024, é negociado aos R$ 90, agora está aqui os 75. E, enfim, aqui são sinais diferentes, não dá para você comparar. Comparar laranja com maçã, sabe? Você comparar uma época em que o juros está 10% com uma época em que o juros está 15%. Então, isso aqui não é o suficiente para classificar um ativo como ruim. O pior de tudo é que eu vejo muita gente fazendo esse tipo de coisa, tá? Pega o histórico lá do passado e projeta o que aconteceu no passado para o futuro. Mas enfim, HBT não é um dos meus fundos favoritos, muito por conta dessa exposição que eles possuem à multipropriedade. Mas enfim, aqui é um fundo high yield que não é bichado. Ok, vamos aqui agora para o próximo. RBRY11 e RPR11. Lembrando que o RBRY11 acabamos de ter aqui um problema na carteira, no caso do CRI Tarjab, e aqui cadê RPRI? RPRI também tem um pouco desse CRI Tarjab. Então, com relação a isso, eu tenho o seguinte comentário. Olha, incorporadora dando trabalho não deveria ser o fim do mundo para você que está querendo investir em fundo high yield. O mais grave aqui foi o fato da RBR ter escondido isso dos cotistas e a Pátria só revelou aqui nos relatórios porque não queria assumir o pai da criança, né? Não queria assumir aqui a paternidade desse BO. Mas o ativo em si dá problema, você não deveria ficar criando caso com isso não, tá? Aqui o que você deve fazer é manter uma carteira bem diversificada, de forma que episódios como esse e outros como lá no HBT11 não sejam sentidos com muita força na sua carteira. Então, fundo high yield você tem que tratar de forma diferente, talvez pegar aqui uns 3%, 4%, 5% talvez no máximo por ativo, de forma que você não sinta esses efeitos quando algum eventual problema aparecer.
aqui alguns podem até me questionar porque tem muito influenciador grande que fala para a gente ter 10, 15, no máximo 15 os ativos por carteira. E olha, não dá bola para esse influenciador grande não, tá? Tudo corporativista, pessoal que só quer que você invista em fundos das principais gestoras, daquelas gestoras grandes que pagam o cafezinho lá para eles na Faria Lima. Então, não tem nada disso de carteira com pouquíssimos ativos, não, tá? Eu sou favorável a uma carteira bem extensa, com 25, 30 ativos, principalmente para você que quer ter um nível de risco mais elevado, tá? Ok, continuando aqui nessa seleção de ativos high yield. O próximo que vou colocar aqui vai ser RZAK11. RZAK11 da aqui o fundo de papel da Risa. Então, esse fundo, ele tem alguns questionamentos à postura do gestor, a falta de transparência da Risa, não é uma exclusividade aqui de RZAK11 não, tá? Mas, enfim, aqui tem o histórico de esconder problemas. Esconderam o caso da Starbucks, depois também esconderam o caso da Leia Pacaembu. Enfim, aqui também é mais um problema de transparência do gestor em si do que aqui o problema de crédito. Ok, então também coloquei aqui RZK11, apesar de não ser um dos meus favoritos. Agora aqui vou acrescentar dois fiagros que eu considero como sendo high yield. O primeiro deles, FTCA11, também da Fito. Então, aqui FTCA11 é um fiago muitíssimo pequeno, acho que é uns 40, 50 milhões de reais de patrimônio, aqui é os 47 milhões de reais de patrimônio. No entanto, aqui tem um ponto que eu gosto do gestor que a Fito ela adota. Eles sabem que o agro aqui tem dado dor de cabeça e por isso começaram a adotar uma postura mais de carteira diversificada. Então aqui tem essa principal exposição, que inclusive está inadimplente, tem outra aqui também da Cotibar, apesar de ter garantias. Enfim, essa daqui, o produtor rural está em processo de execução de terras aqui para recuperar o crédito, né? Mas enfim, aqui é um fiagro que eu acho interessante em alguns aspectos, devido a essa diversificação por devedor, mas sem tomar cuidado com a concentração em revendas, né? Tem uma alta exposição a produtor rural. Eu assim coloquei aqui FTCA11, mas tomar cuidado. Outro fundo high yield, EGAF11. EGAF11 também tem uma taxa média bem elevada, né? Mas, enfim, aqui tem uma taxa bem elevada, uma alta exposição a revendas, concentração por devedor. Pelo menos temos um fator gestor, né? Uma gestão de altíssima qualidade. Ok, então aqui fiz uma seleção de quantos fundos. Aqui seleção de 10 fundos, né? Aqui uma média de 10% para cada um deles. Ok, agora vamos ver quanto que deu em média essa carteira. Então aqui deu em média de cerca de 1,26% ao mês de dividend yield aqui, com 99 mil reais investidos, temos aqui uma remuneração de 1.257 reais. Ok, então aqui é apenas uma carteirinha boba, tá? Não vai seguir isso daqui não. Mas enfim, aqui é apenas citando alguns ativos high yield que eu não julgo como sendo tranqueira. Ok, então é isso. Peça seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.